Olá, galerinha! O nosso conteúdo da nossa aula de gramática é sílaba, encontros vocálicos e encontros consonantais. Vocês irão aprender a diferença entre sílaba tônica e sílaba átona. Dentro do conteúdo encontros vocálicos, trataremos sobre ditongo, tritongo e hiatos, e também sobre encontros consonantais. Nessa aula de hoje, vocês irão aprender sobre sílaba tônica e acentuação gráfica. Primeiramente, vocês precisam saber o que é sílaba tônica. A sílaba tônica é a sílaba pronunciada com mais intensidade, ou seja, é a sílaba que você pronuncia ela mais forte. Eu coloquei aqui para vocês 3 exemplos, né? Eu tenho aqui a palavra legal, marido e máquina. Na palavra legal, observa que a última sílaba é a sílaba gal, ela é minha sílaba tônica. Por quê? Porque essa sílaba aqui eu pronuncio ela com mais intensidade. Já na palavra marido, a minha penúltima sílaba ri, eu tenho a pronúncia dela com maior intensidade. Então, nesta palavra marido, a sílaba tônica é a sílaba ri. Já na palavra máquina, eu tenho a minha antepenúltima sílaba, o má. Por quê? Porque eu pronuncio ela com maior intensidade. Sílaba átona, né? Vocês aprenderam aí sobre a sílaba tônica. Agora, o que é a sílaba átona? É a sílaba, né, pronunciada com menos intensidade, ou seja, é o oposto da sílaba tônica. Coloquei aqui para vocês as mesmas palavras, legal, marido e máquina. Vamos observar aqui que nessas palavras, as sílabas átonas pronunciadas com menos intensidade, aqui na palavra legal, eu tenho a sílaba le, né? Por quê? Porque ela foi pronunciada com menos intensidade. Já na palavra marido, eu tenho a minha última sílaba do, né? Pronunciada com menos intensidade. E tem a minha antepenúltima sílaba ma, pronunciada com menos intensidade. Então, dentro dessa palavra marido, eu tenho 2 sílabas átonas. Por quê? Porque elas estão sendo pronunciadas com menos intensidade. Na palavra máquina, eu tenho a minha última sílaba e minha penúltima sílaba considerada como sílaba átona, porque elas foram pronunciadas com menos intensidade. Classificação das palavras quanto à tonicidade. Então, nós iremos saber aí como que elas são classificadas, né, de acordo com as suas tonicidades. Eu tenho as oxítonas, que são as sílabas tônicas, né, é a última. Eu dei o exemplo aqui, ó, anão e mulher. Observa que na palavra anão, a minha sílaba tônica, ela vem na última posição. Então, ela é classificada como oxítona. A palavra mulher da mesma forma, né? A minha sílaba tônica, ela vem na última posição, então ela é classificada também como... As sílabas, então, elas são classificadas, né? Como oxítonas, né? Quando a sílaba tônica é a última. Eu coloquei o exemplo aqui para vocês, a palavra anão. Então, minha sílaba tônica, né, pronunciada com maior intensidade, não, né? Ela está na última posição, classificada como oxítona. E da mesma forma que a palavra mulher, né? Eu tenho mulher, né, que é a minha sílaba tônica, está na última posição, classificada como oxítona. Posteriormente, eu tenho a classificação aí das paroxítonas. O que é a paroxítona, né? É a sílaba tônica que está na penúltima posição. Exemplo aqui, ó, marido, né? Eu tenho aqui a palavra marido. A minha sílaba tônica da palavra marido é ri. Ela está na penúltima posição. Se ela está na penúltima posição, ela é classificada como paroxítona.
Por fim aí, né, eu tenho as proparoxítonas, né, que é a sílaba tônica, que está na posição antepenúltima. Eu coloquei para vocês como exemplo a palavra fábulas, né? Observa aqui, ó, que a sílaba tônica da palavra fábula é a sílaba fá, né? Que ela está sendo pronunciada aí com maior intensidade. E ela está na posição antepenúltima. Então, ela é classificada como proparoxítona. Então, estas são as classificações das sílabas tônicas. Eu tenho ela na última posição, conhecida como oxítona. Eu tenho ela na penúltima posição, conhecida como paroxítona. E eu tenho ela na antepenúltima posição, conhecida como proparoxítona. Regrinha básica aí para vocês. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, tá? Por isso que eu comecei lá com vocês lá, né? Sílabas tônicas e acentuação gráficas. Por quê? Para vocês saberem dessa regrinha aí, ó. Todas as palavras proparoxítonas, ou seja, quando ela estiver na antepenúltima posição, elas são acentuadas com algum acento gráfico. Continuidade ao nosso conteúdo, eu irei explicar para vocês também o que é encontros vocálicos. Então vamos lá. Encontros vocálicos, né? Eu tenho aqui 3 tipos de encontros vocálicos. Eu tenho o ditongo, o tritongo e o hiato. Eu vou explicar para vocês cada um deles. Os encontros vocálicos são agrupamentos de vogais sem consoantes intermediárias. Vamos só revisar. Quais são as vogais? A, E, I, O, U. O restante, né, são as consoantes. Então, os encontros vocálicos são os agrupamentos, ou seja, a junção das vogais, né, de 2 vogais ou mais, sem consoantes intermediárias. Quando eu falo intermediárias, é que as consoantes, quer dizer que as consoantes elas não estão no meio das vogais. É importante reconhecê-los para dividir corretamente os vocábulos em sílabas. Existem 3 tipos de encontros: o ditongo, né, que foi o que eu citei para vocês anteriormente, o tritongo e o hiato. O ditongo, ele é um encontro de uma vogal e uma semivogal, ou vice-versa. Quando eu falo em semivogal, eu estou falando daquela vogal que ela é pronunciada com menos intensidade, né? Numa mesma sílaba. Podendo ser, o ditongo ele pode ser crescente, decrescente, oral e nasal. Consegue observar aí que a palavra mãe, nós temos o ar aí saindo tanto pela boca quanto pelas fossas nasais. Dando continuidade aqui, nós temos o tritongo. O que é o tritongo? É a sequência formada por uma semivogal, uma vogal e uma semivogal. Ou seja, eu tenho primeiro na palavra uma semivogal, em seguida uma vogal e posteriormente uma semivogal. Lembrando mais uma vez, coloquei aqui no finalzinho para vocês, que as vogais I e U é que funcionam como semivogais, tá? O tritongo, ele pode ser oral ou nasal. Exemplo, coloquei aqui a palavra para vocês, Paraguai. Eu tenho um tritongo oral, por quê? Porque o ar sai pela boca. Eu tenho aqui, observa bem, ó, eu tenho a vogal U, né, que ela é uma semivogal, ela funciona aqui como uma semivogal. Eu tenho a vogal A, né, que ela é considerada uma vogal mesmo, porque ela tem uma pronúncia com maior intensidade. E eu tenho a vogal I, que está funcionando como uma semivogal por causa que ela é pronunciada com menos intensidade. Então, isso é o tritongo, é a sequência formada por uma semivogal, uma vogal e uma semivogal. E esse tritongo aqui, nesta palavra Paraguai, é um tritongo oral, porque o ar sai pela boca. Já na palavra
quão, eu tenho aqui um tritongo nasal, né? Eu tenho aqui a semivogal U e o ão, né? Que é onde esse ão, ele sai, né? O ar sai tanto pela boca quanto pelas fossas nasais. Dando continuidade, né? Eu tenho aí também o hiato, né? Que é a sequência de duas vogais numa mesma palavra que pertence a sílabas diferentes, ou seja, eles estão em sílabas separadas, uma vez que nunca há mais de uma vogal numa sílaba. Coloquei exemplo aqui para vocês, a palavra saída, né? Se eu fizer aqui, como eu estou mostrando para vocês, a separação de sílaba, observa que as vogais elas vão estar em sílabas diferentes, elas não vão estar juntas. Quando eu faço essa separação de sílabas e as vogais ficam em sílabas diferentes, eu tenho um hiato, né? Que é a sequência de duas vogais numa mesma palavra que pertence a sílabas diferentes. Observa aqui também o outro exemplo da palavra poesia, né? Fiz aqui a separação da sílaba. Observa que todas as vogais estão em sílabas diferentes. Da mesma forma, a palavra coelho. Fiz a separação aqui da sílaba. Observa que todas as vogais estão em sílabas diferentes. Além dos encontros vocálicos, nós também temos os encontros consonantais, ou seja, os encontros das consoantes. Os encontros consonantais é quando existe uma sequência de duas ou mais consoantes em uma mesma palavra. Denominamos essa sequência de encontro consonantal. O encontro consonantal ele pode ocorrer na mesma sílaba ou em sílabas diferentes, né? Observa que na palavra claridade, eu tenho um encontro aqui, ó, de duas consoantes, a consoante C, né, e a consoante L. Aqui o encontro consonantal ela está ocorrendo na mesma sílaba. Da mesma forma que do exemplo da palavra fritura, eu tenho um encontro de duas consoantes, a consoante F e a consoante R. Da mesma forma na palavra amplo, eu tenho a consoante P e a consoante L. Já em sílabas diferentes, dá para vocês observarem que eu tenho aqui, né, o encontro das consoantes, só que elas estão em sílabas diferentes. Eu tenho afta e eu tenho compulsório. Na palavra afta, observa, a consoante F e a consoante T estão em sílabas diferentes, da mesma forma em compulsório. A consoante L está em sílaba diferente da consoante S. Atenção, nos encontros consonantais somos capazes de perceber o som de todas as consoantes. As palavras e suas entonações. Então, vamos entender, né, as palavras e suas entonações nessa aula aí. Eu tenho aqui a sílaba tônica, né, eu tenho acento tônico, eu tenho acento gráfico e as regras de acentuação. Vamos lá. Como eu disse anteriormente, né, a sílaba tônica é a sílaba que é pronunciada com maior força, né, com maior intensidade, com mais vigor, com mais tom. Em alguns casos, a mudança da sílaba tônica acarreta mudança de significado, né? Ou seja, a palavra, quando eu mudo essa posição da sílaba tônica, ela muda o seu significado. Eu coloquei para vocês observarem aí alguns exemplos. Eu tenho aqui, ó, a palavra tônico, né? Na antepenúltima sílaba aqui, eu tenho uma acentuação gráfica aqui. Então, eu pronuncio, né, tônico e ela tem um significado. Quando eu retiro essa acentuação gráfica, né, a minha sílaba tônica, ela se torna a minha penúltima sílaba e se pronuncia tônico, né, que poderia ser um nome bem feio, mas poderia ser um nome, né? Então, houve o quê? Uma mudança de significado. Da mesma forma aqui, ó, como exemplo, a palavra secretária e secretaria, né? Se eu mudar a acentuação aqui gráfica, né? Se eu retirar essa acentuação gráfica e você observa que a sílaba tônica ela muda de posição, há uma mudança também de significado, porque secretária é uma coisa e secretaria é outra. Da mesma forma, a palavra fábrica e fabrica, né? Muda a minha sílaba tônica quando eu retiro essa acentuação gráfica.
Dependendo da posição da sílaba tônica na palavra, teremos palavras oxítonas, como eu falei para vocês, né, que é quando a sílaba tônica é a última, palavras paroxítonas, quando a sílaba tônica é a penúltima, e palavras proparoxítonas, quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Observem aqui esse exemplo aqui, ó, a palavra importante, né? Eu tenho aqui, ó, na minha última sílaba, T, né, que seria oxítona. Eu tenho tan, minha penúltima sílaba, que seria paroxítona. E eu tenho por, que é minha antepenúltima sílaba, que seria proparoxítona. Da mesma forma que mostrando para vocês a palavra fábrica, né? Minha sílaba tônica pronunciada com maior intensidade é a sílaba Fá, né? Ela está na antepenúltima posição. Então, ela é classificada como proparoxítona. E aqui, já na palavra fabrica, né? Eu tenho aqui minha sílaba tônica na penúltima posição, conhecida, classificada como paroxítona. Vamos lá, acentos tônicos, né? É o acento da fala, marca a maior intensidade de voz na pronúncia da vogal de uma sílaba, né? E também eu tenho o acento gráfico, que é o sinal utilizado para indicar a sílaba tônica de algumas palavras, evidentemente, é utilizada apenas na linguagem escrita. Então, qual que é a diferença aqui, só voltando um pouquinho, do acento tônico para o acento gráfico? O acento tônico ele é utilizado somente na fala, enquanto que o acento gráfico ele é utilizado apenas na escrita. Os três acentos gráficos que nós temos aí é o acento agudo, o grave e o circunflexo, né? O acento agudo, ele indica que as vogais A, I e U são tônicos e que as vogais E e O são tônicas e abertas. Já o acento grave, né? Ele atualmente é usado apenas para indicar o caso de crase e geralmente nós utilizamos na vogal A. Já o acento circunflexo, também conhecido como acento do vovô, indica que a vogal é tônica e ela é fechada. Algumas regras de acentuação. A acentuação das proparoxítonas. Como eu já havia dito anteriormente, todas as palavras proparoxítonas devem ser acentuadas, sem exceções. Então, observa aqui, ó, eu tenho as minhas sílabas, né, tônicas na antepenúltima posição, classificada como proparoxítonas. Observe que todas as palavras aqui, ó, colocado para vocês como exemplo, elas estão acentuadas, porque essa é a regrinha básica. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Já na acentuação das oxítonas, devem ser acentuadas as palavras oxítonas, né, que está na última posição, terminada em as, es, os, em e ens. Eu coloquei como exemplo aí para vocês. Paraná, babás, observa aqui as terminações, ó, as. O es aqui, ó, jacarés, né? Então, eu coloquei vários exemplos para vocês averiguarem aí. Já na acentuação das paroxítonas, devem ser acentuadas paroxítonas, né? Que estão na penúltima posição da palavra, terminadas em is, ans, uns, us e ans, né? Eu coloquei alguns exemplos aí, ó. Terminada em is, júri, lápis, tênis. Observa as terminações, né? Depois vocês dão uma estudadinha em relação a essas acentuações aí. Também deve ser acentuadas as paroxítonas terminadas em R, X, N, L e EI, ou EIs, né? Coloquei aí para vocês também alguns exemplos. Açúcar, éter, fênix, ônix. Deve ser acentuadas as paroxítonas terminadas em ditongo crescente ou decrescente. Lembra lá no início que eu expliquei para vocês, né? Os ditongos crescentes e decrescentes. Coloquei, ó, algumas palavrinhas. História, ciências, área, espontâneo, espécie, vícios e assim por diante. Algumas observações. O tio é um acento gráfico
que se coloca sobre uma vogal para indicar sua nasalização. Vale como acento tônico se não figura outro acento numa mesma palavra, como em afão, capitães. Então aqui, ó, como eu não tenho um outro acento na palavra, o tio ele vale como um acento gráfico, tá? Se a sílaba em que o tio aparecer for átona, ou seja, ela for pronunciada com menos intensidade, acentua-se graficamente a sílaba tônica, né? Observa aqui, ó, que no finalzinho, quando eu utilizei o tio na palavra órfão, o fão aqui, a minha sílaba, ela é átona, ela foi pronunciada com menos intensidade. Então, eu tenho que acentuar a minha sílaba tônica, né? Que aqui na palavra órfão, eu tenho or como sílaba tônica. E assim por diante, vocês podem analisar os outros exemplos que eu coloquei para vocês. Exceção, né? As palavras terminadas em N não levam acento em sua forma plural, tá? Plural, galera. Porém, sua sílaba tônica continua a mesma. Então, observa aqui, ó, líquen, né? Eu estou aqui, ó, com a sílaba tônica acentuada por quê? Porque ela está no singular. Quando ela está lá no plural, ela não leva acento, tá? Da mesma forma, vocês podem analisar com a palavra pólen, né? Quando ela passou aqui para o plural, ela foi retirada a acentuação e hífen. A acentuação das monossílabas, né? Deve ser acentuada as monossílabas tônicas terminadas em as, es e os, né? Vamos entender primeiro o que é as monossílabas. É uma única sílaba, né? Eu tenho aqui, ó, por exemplo, cá, lá, pá, já e assim por diante. Então, elas devem ser acentuadas as monossílabas tônicas terminadas em as, es e os, tá? Tanto no singular quanto no plural. Importante, os monossílabos átonos nunca devem ser acentuados. O que eu estou querendo dizer? Que as monossílabas que são pronunciadas com menos intensidades, elas não devem ser acentuadas. Já os monossílabos tônicos terminados em is e us, né, ou i e u, não devem ser acentuados, tá? Mas é somente essas regrinhas aqui, ó. Só quando for terminado em i ou is, ou u ou us. Aí, os monossílabos tônicos, que são pronunciados, né, com maior intensidade, elas não são acentuadas. A acentuação dos ditongos. Deve ser acentuadas as vogais dos ditongos abertos tônicos, tá? Vamos lá ver alguns ditongos abertos. Eu tenho, por exemplo, aí a palavra assembleia, né? Terminada em ei ou eis, né? Quando isso tem aí no plural. Por exemplo, papéis. A terminação também, né? Eu ou eus, chapéu. A acentuação dos ditongos. Deve ser acentuadas as vogais dos ditongos abertos tônicos. Ei ou eis, né? El ou els. Oi ou ois, né? Coloquei como exemplo para vocês aí, assembleia, ou então, por exemplo, aqui, papéis, né? Devem ser acentuadas porque são ditongos abertos tônicos. Outro exemplo, el, chapéu, né? Ou troféus. Também deve ser acentuados porque são ditongos abertos tônicos, ou seja, a sílaba tônica aí aberta é pronunciada com maior intensidade. A acentuação dos hiatos. Recebe o acento circunflexo, né? Aquele acento que vocês conhecem como acento do vovô. O penúltimo, o fechado do hiato, os. Nas palavras paroxítonas. Quais são as palavras paroxítonas, né? Aquelas cujas sílabas estão na penúltima posição. Por exemplo, aqui, abençoo, né? Observa aqui, ó, a terminação. Então, eu recebo aqui o acento circunflexo, perdoo, enjoos, voos. Deve ser acentuados também o i e o u tônico, que formam um hiato com a vogal anterior. Observa aqui o exemplo, ó. Ele foi acentuado, ai, por quê?
Porque aqui o I, ele forma um hiato com a vogal anterior, que é a minha vogal A. Da mesma forma nas outras palavras, se vocês forem, né, analisar. Importante, não se acentua o I e o U, que formam um hiato quando seguidos de L, M, N, R ou Z, que não iniciam sílabas. Por exemplo, eu iniciei aqui, ó, Raul com a letra R, então aqui eu não acentuo. Da mesma forma, as outras palavras vocês conseguem analisar aí também. E não se acentua o hiato seguido de NH. Por exemplo, rainha, olha para vocês verem, aqui eu tenho um hiato, só que ele veio seguido de NH, então eu não acentuo ele. Da mesma forma que eu tenho um hiato, ó, O, né, e I, né, porque se eu for fazer a minha separação de sílaba, essas duas vogais vão ficar em sílabas separadas. Só que ele veio seguido de NA, então eu não acentuo aí também. Da mesma forma, a palavra tainha. Acentuação de algumas formas verbais. A terceira pessoa do plural do presente do indicativo dos verbos ter e dos verbos vir e seus derivados recebe acento circunflexo no E da sílaba tônica. Por exemplo, aqui, ó, eles têm, está no singular, certo? Quando ele passa para a terceira pessoa do plural, ele recebe o acento circunflexo. Então, fica eles têm, tá? Então, para não repetir uma segunda vogal, quando é repassado para a terceira pessoa do plural, o que acontece? Há uma acentuação com acento circunflexo. E assim vocês podem analisar nas outras palavras também. Conserva-se por clareza gráfica o acento circunflexo na terceira pessoa do plural dos verbos dar, crer, ler e ver e seus derivados. Então, eu vou sempre conservar o sinal gráfico, né, que é o meu acento circunflexo, nessas palavras citadas aí, dos verbos dar, crer, ler e ver. Por quê? Porque eles já eram acentuados, e se eles passando, né, para a terceira pessoa do plural,